Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio Café com Contador, seu espaço de conversa leve e direta sobre contabilidade e negócios. E quem fala é o Fernando, fundador da Ethos RS. A gente vai começar com uma história bem legal sobre dois irmãos que criaram um negócio, uma empreendedora e um atendimento muito estratégico, que é a Z Barbearia. E eu tenho o prazer de receber aqui o nosso convidado especial, José Bernardes, né? Vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é um dos proprietários da Z Barbearia, ele é barbeiro há 8 anos, vem de família de barbeiros, né? O pai dele é barbeiro, o avô dele era barbeiro, né? Ele também é fotógrafo há mais de 10 anos, né? Hoje ele utiliza a fotografia dentro da Z Barbearia, né? Para fazer marketing, né? E tirar fotos dos clientes dele. Ele já trabalhou também com a parte financeira, então é bem interessante porque o nosso papo tem tudo a ver com finanças, com contabilidade, então ele também vai conseguir agregar um pouquinho para nós sobre esse conhecimento que ele teve em empresas, né, em Porto Alegre, região metropolitana. Ele também é certificado pela Barber Day University, né? É bem bacana. Bem. Zé! E aí, seu Fernando? Obrigadão por estar aqui comigo. Como é que tá, mano? Beleza? Agradeço muito a tua participação. Vamos nessa? Vamos nessa. E aí, meu irmão? Vamos começar então, cara, pela história da barbearia, né? Como é que surgiu a história da Z Barbearia? Como é que surgiu essa essa vontade tua e do Gabriel de empreender e abrir o negócio de vocês? Eu acho que, na realidade, eu acho que eu nunca cheguei a contar, né? A nossa história, assim, minha e do Gabriel, né? E muito partes. Meio raso, assim, né? Na realidade, igual tu falou, né? A gente veio de uma família que praticamente toda a nossa família, por parte de pai, é da área da estética. Então, o meu avô, ele era barbeiro. O meu pai, ele pegou aquela época que não tinha mais a barbearia raiz, né? Foi quando, tipo, a barbearia meio que deu uma sumida, e daí veio o salão unissex, que eles chamavam, né? Que daí o cabeleireiro atendia homem e mulher, e o meu pai era o cabeleireiro unissex, né? E a gente, na realidade, cresceu, né? Dentro da barbearia do pai ali, os tios barbeiros também, cabeleireiros, os primos foram pra área. Então, na realidade, isso é algo pra gente que a gente se sentia sempre muito em casa, assim, né? O que acontece? O Gabriel, eu não sei se tu sabe, mas ele começou a cortar cabelo com 13 anos, né? 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, ele chegou lá pra mãe, ele disse assim, ó, quero trabalhar. E a gente sempre tinha muito aquela coisa, tá no sangue, sabe? E ele tinha muito esforço nele, ele disse, eu quero cortar cabelo, quero ser igual meu pai, a família, e vou cortar cabelo. Na realidade, a Z, ela nasceu alguns anos depois, né? A gente começou como colaborador ali em Gravataí. A gente ficou acho que uns 3 anos como colaborador. E desde que a gente foi colaborador, a gente sempre... sabe aquela coisa que dá pra agregar um pouco mais? Que tu tá dentro do lugar e tu tá vendo as coisas acontecer, e a gente já vem de uma família de barbeiro e cabeleireiro, enfim, né? O pessoal da área da estética. E aquilo ali sempre mexia muito com a gente. Então, eu acho que a Z, ela começou no nosso coração, assim, quando a gente era colaborador. Porque o meu pai muito cedo se desfez da barbearia dele. Então, na realidade, a gente não tinha nada para dar continuidade. Então, a gente entrou na profissão, conseguiu, graças a Deus, entrar em uma boa barbearia em Gravataí, até pela questão da habilidade, né? Sim. E dentro dessa barbearia, a gente viu que a gente poderia agregar mais, né? E aí é aquele lance, né? A gente chega a um ponto que tu só consegue agregar mais se tu for lá e der o peitaço, né? E abrir a tua, né? Isso é verdade. A gente vê muito empreendedor que tem tudo para ter seu próprio negócio e acaba tendo medo de ir lá e ter coragem e abrir a sua empresa por alguma coisa talvez de comodidade, vamos dizer assim, né? Mas vocês não ficaram nessa comodidade, vocês tinham uma ânsia de fazer diferente, de fazer, se é isso que eu entendi, de entregar algo a mais para o cliente de vocês,
que talvez na barbearia, no ambiente que vocês estavam, não conseguiam se agregar. Não sei se chegou a ser dessa forma. Foi dessa... É que sabe qual é que é o problema, tipo, a barbearia, depois de um tempo, ela se tornou... como é que é? O pessoal do business, né? Uhum. Pegou a barbearia, que era algo que era comum, e eles deram aquele up, né? Trouxeram a barbearia de volta, e a barbearia acabou virando uma linha de produção. Pra te ter uma ideia, quando eu era mais novo, né? Que eu frequentava o salão do meu pai. Sabe que era uma coisa, o pensamento de criança, né? A gente olhava pro pai atendendo os clientes dele e eu tinha aquela coisa de, que loucura, né? Meu pai atende todos os amigos dele, né? Eu pensava assim, né? Meu pai só atende amigo, né? E, claro, na minha cabeça de criança, pra mim era todo mundo amigo dele. Mas na realidade não, eram os clientes, né? Sim. Ele criava vínculo com os clientes se tornavam amigos dele. Minha mãe, meu avô, minha avó, eles tinham um aviário, né? Então, eu lembro que as pessoas chegavam lá e diziam, meu Deus, né? Eles só atendem amigos, né? E não era. Tipo, eles criavam um vínculo tão forte com o cliente que o cliente chegava, cumprimentava, abraçava, conhecia, já falava da vida. Isso, pra mim, eu acho que isso me marcou muito. Porque quando a gente voltou pra profissão, a gente percebeu que a barbearia em si, ela estava robotizada. Ela perdeu, né? Ela deixou de ser humanizada, né? E virou uma produção em massa. Então, tipo assim, isso me assustou muito. Tu entra, tem 30 minutos para cortar esse cabelo. Se ficou bom, se ficou ruim, é 30 minutos para acabar e o próximo tem que vir. E tu tem uma agenda para cumprir. E eu acho que isso aí foi o que chocou muito a gente, assim, quando a gente era colaborador, né? Porque a gente disse, nossa, olha só, diferente, né? Não, muito diferente. E tu percebe que o que tu tá me contando é que isso não é só a barbearia, tá? A maioria dos negócios hoje, e não tá errado, focar em ter lucratividade, focar em ter uma produção mais ágil, né? Produzir mais pro cliente, né? Atender mais clientes. Não tem problema nenhum. Não, isso não só que é, não é errado. Não tem nada de errado com isso. Né? Só que perde uma coisa muito importante, que é uma coisa que tu tá frisando desde o início, que é tu trouxe, que é os clientes do teu pai, tu achava que eram amigos dele. De tanta intimidade, de tanta conexão que eles tinham, que não era uma produção, não era algo, um negócio simplesmente. Era quase que uma família ali que estava... Quase que uma família que estava atendendo, que estava gerando uma conexão diferenciada e entregando um serviço, um produto de qualidade. Porque uma pessoa, independente se é amigo ou não, só vai consumir o teu produto se for bom. Se for bom. Se não for bom, não importa se o teu preço é o mais baixo, se tu tá entregando em 30 minutos, tu tá entregando 1h30. Agora, se não tem um produto de qualidade, não tem uma conexão verdadeira, se aquilo não faz sentido, eu não vou comprar, eu não vou te comprar essa caneca. Cara, não faz sentido pra mim ter essa caneca só porque tu é o mais barato. Verdade. Entendeu? Então não faz sentido. Então isso é bem legal, e isso acho que muitos negócios hoje em dia estão perdendo por causa disso. Eu atendo na Ethos micro, pequenos e médios negócios, tá? Só para te dar um review aqui. A maioria desses negócios são feitos por famílias, irmãos, marido e esposa, né? Tem essa nuance de eu vou entregar algo a mais, eu vou estar mais próximo do meu cliente, eu vou dar um atendimento diferenciado. E eu vejo que isso faz total diferença pro negócio crescer. E o que eu vejo que tem mais dificuldade aqui nas redes, acaba se perdendo isso. É muito robotizado, é muito... eu tenho que cumprir meta. Esse é o problema e a humanização... Às vezes do pessoal que reclama muito, fui na franquia tal. Mas lá foi... Porque às vezes falta... E claro, também não é errado a questão de franquia, né? Não tem nada a ver. Não, tá tudo certo. E tudo entra dentro de uma padronização, mas tipo, a gente tá falando sobre aonde... Eu tava lendo um livro do Flávio Augusto, muitos anos atrás. Eu lembro, eu tava de colaborador, sentado na cadeirinha, foi quando me deu um estalo, né? E quando eu tava lendo aquilo, no próprio livro dizia, cara, tu quer entrar pra esse negócio, tu tem que entender o erro do outro, para que a gente não cometer. Então, o que acontece? O pessoal transformou em uma linha de produção, começou a ver só dinheiro, né? E esqueceu do principal. Por quê? Porque eu acho, por exemplo, como barbeiro, e eu acredito que com qualquer nicho, dentro da contabilidade ou algum outro cliente que tu atenda,
Tu prestar o teu serviço, aquilo que a pessoa tá pagando, ser bom e bem feito, é o mínimo. É o básico. É o básico, né? É o padrão. É a tua obrigação entregar isso. Isso aí. Então, o que o pessoal padronizou? Olha que loucura, né? O pessoal conseguiu padronizar. Eles conseguiram... Quando é que a gente viu isso na vida, né? As pessoas conseguem montar uma franquia de barbearia. As pessoas conseguem padronizar. Elas conseguem fazer o barbeiro passar por uma entrevista, que eu até isso, faz 8 anos que eu corto cabelo, né? Então, tipo, há 8 anos atrás, quando eu fiz a minha entrevista, eu pensei, é sério mesmo que eu tô fazendo entrevista pra cortar cabelo, né? Eu fiquei pensando, né, na época. Então, eles conseguiram arranjar barbeiros bons, fazer entrevista, conseguiram treinamento e o principal, no meu ponto de vista, foi deixar de lado. Humanizar. Conectar com o cliente. E humanizar não é tu ter um padrão de atendimento, bom dia, boa tarde, oi, tudo bem. Não é isso. Eu sou teu cliente, eu vou lá, inclusive hoje eu fui lá cortar contigo, né? Não é isso, é realmente se importar com o teu cliente. Eu vejo que a humanização é tu se importar, é tu entender, Zé, o que tu precisa, o que tu quer, qual a tua dificuldade. É escutar o teu cliente, dar atenção para ele, entender. Isso não é feito mais hoje. Isso não é feito, que é exatamente o que tu tá falando. O que acontece, né? Todo mundo que abre um negócio, logicamente quer vender um produto ou um serviço. Ok, isso é ponto. Só que para sair essa venda, para te ter essa venda, tu tem que ter uma dor. Então o que as pessoas deixaram, pelo menos dentro da barbearia? De querer entender a dor. E isso faz parte da conexão. Porque quando tu te importa em conhecer o teu cliente, tu entende a dor dele, e quando tu entende a dor dele, o que ele realmente precisa, tu cria essa conexão quando tu consegue ajudar ele a vencer aquilo. Pra te ter uma ideia, a barbearia lida muito com a questão da autoestima, né? Sim. Ontem eu recebi lá na barbearia um cliente que nunca tinha acontecido, ele sempre entra, tudo de boa, a gente conversa, dá risada e tal, e ontem foi a primeira vez que ele entrou na barbearia. Ele sentou ali, hoje eu vim cortado. Eu disse, cara, mas tu veio até antes, né, do tempo, né, que ele costuma vir. E daí ele disse, cara, tô depressivo. Assim. Começou a abrir o coração, né. E ele foi lá porque ele queria, sei lá, sentir alguma coisa diferente. Olha a responsabilidade, entendeu? Então ele entrou. Daí foge muito do corte de cabelo. Não, totalmente. O corte de cabelo se tornou ali o básico bem feito que eu sempre vou ter que ter. Ali agora se tornou uma questão de eu receber ele bem, de eu entender que ele tá passando por um momento. Tirar uns 5 minutinhos pra escutar ele. Tomar um café. Escutar ele. Ele disse pra mim, tô depressivo. Vou dizer o quê? Tá, então vamos passar o quê do lado aí? A 0, a 2? Não, disse, não brinca comigo, cara. Então tá, olha só, tu sabe que eu já passei por isso. Senta aqui. Empatia, tu mostrou que tu... O que te trouxe aqui hoje? Eu já mudei a abordagem, entendeu? Tipo, não foi tipo assim, o que nós vamos fazer no cabelo? Tipo assim, cara, então me conta. Por que tu veio hoje aqui? Tu tá tudo bem? Às vezes já aconteceu, e gente, Deus sabe. Tu quer levantar? Não quer fazer o corte hoje? Vamos tomar um café lá do outro lado da rua? Sabe? E isso foi o nosso diferencial. É o que fez a nossa barbearia em 5 anos. Não, isso é sensacional. A gente vai voltar mais. Vamos voltar ali. Mas, diz uma coisa, vocês perceberam hoje, lá no início, ou a ficha caiu agora, vamos dizer assim, há pouco tempo, né, que o serviço de vocês era mais do que um serviço apenas, estava se tornando um negócio. Quando vocês viram assim, não, a gente não é empreendedor, assim, porque existe a mistificação, só para te entender a minha pergunta, existe a mistificação assim, eu sou empreendedor e tenho empresário, são coisas diferentes. O empreendedor está solucionando um problema, ele pode ou não ter um CNPJ. Empresário não, empresário é alguém que veste uma alcunha de resolver um problema, mas tem toda uma burocracia por trás, uma estrutura por trás, né? Quando que vocês perceberam que a Z não era só, eu sou barbeiro, não, isso aqui é um negócio de fato, isso aqui soluciona alguns problemas, como a gente falou, mas isso aqui traz algo a mais para o cliente que está aqui dentro, que quer estar aqui dentro?
Quando que vocês perceberam isso, tu e o Gabriel? Tipo, uma virada de chave da barbearia. Tipo assim, porque antes, quando a gente abriu a barbearia, era só eu, o Gabriel e minha cunhada. Os 3 cortando cabelo ali. Um do lado do outro, de noite, né? Só que até então, negócio da família. Os 3 juntos ali, os clientes e tudo. Eu acho que a nossa virada de chave foi quando... Porque até então ali a gente estava empreendendo, a gente tinha os clientes e a gente solucionava o problema deles, né? Eu acho que eu tô tentando entender a tua linha de raciocínio. É isso aí, né? Isso aí. Comecei bem. Então tá. O que acontece? A gente entendeu essa virada de chave quando chegou o primeiro colaborador que não tinha nada a ver com a família. Porque daí a gente entendeu que a gente deixou de empreender e aí a gente virou empresário. Quando chegou o segundo colaborador, que a gente, ok, gente, agora a gente tem que ter um cuidado, porque tudo que a gente fizer não influencia mais só a gente. Aquele cara lá tem filho, esse aqui tá casando. Daí tu começa, tipo assim, se o teu negócio der errado... Der errado a vida da pessoa. Hoje a gente lá na barbearia, 9 profissionais. Ali do centro de Gravataí, eu tentei fazer uma média, assim, hoje é a barbearia que mais tem colaborador. Acredito que seja. Fiz uma média, assim, né? Então são 9. Pensa. 9 famílias, 9 vidas, 9 mundos totalmente diferentes. Realidades totalmente diferentes. Um tem 2 filhas, outro ganhou bebê agora. Um que veio trabalhar com a gente, eu lembro direitinho quando ele fez a entrevista dele, e eu perguntei quanto que ele ganhava por semana, né, na barbearia que ele trabalhava. Ele falou algo tipo assim, cara, minhas semanas têm sido R$400. Por que tu tá trocando? Por que tu quer vir trabalhar aqui? E eu lembro que ele falou assim, tu imagina o cara entrar pra trabalhar contigo e te dizer assim, cara, eu tô vindo porque eu ganhei nenê. E agora eu preciso fazer pela minha nenê. Ele tá vindo botando uma expectativa dentro de ti, da tua empresa, né? Sim. Que a tua empresa vai gerar algo pra ele profissionalmente, como pessoa, como pai, né? Isso aí impacta muito, né? Então, foi aonde, eu acho que foi aí que a gente começou a ter essa virada de chave. De tipo assim, ok, agora tudo que a gente faz, isso a gente aborda em reunião com eles. Gente, o que a gente tá falando aqui, a gente diz, né? Não é sobre a gente, mas não é só sobre a barbearia. A gente tá falando sobre a vida de todos aqui, né? Que acaba influenciando. Eu acho que foi aí que a gente percebeu a virada. Virou a chave. E aí eu acredito que já tenha falado, mas aí tu me confirma se realmente é isso. O maior desafio que vocês enfrentaram e estão enfrentando até hoje. Acredito que nessa virada de chave, e isso não, pessoal, isso não é só na barbearia, não é na contabilidade, acho que é em todos os negócios. Um dos maiores desafios, no meu entendimento, é a gestão de pessoas, liderança, gerir pessoas, né? Estar conectado com as pessoas e fazer com que essas pessoas caminhem para o teu propósito, para o teu objetivo, do teu negócio, né? Porque tu tem um negócio, tem uma meta com ele, tu quer chegar em algum lugar e tu fazer com que essas pessoas caminhem junto contigo para um ambiente, para uma meta única, é bem difícil. Me corrija se eu estiver errado, isso foi um desafio para vocês? Se está sendo, provavelmente, essa questão do gestão de pessoas, ou foi outro desafio na vida de vocês? Tá, o desafio da gestão é o nosso desafio atual. Quando a gente abriu a barbearia, eu acho que é o desafio de todo mundo que começa, né? Qual foi o primeiro desafio de vocês quando vocês abriram a barbearia? Estrutura e dinheiro. Para um pequeno empresário, normalmente né? Estrutura e dinheiro. Toca muito, né? Porque, tipo assim, a gente não tinha dinheiro, né? E a gente queria abrir uma barbearia. E a gente também não tinha estrutura. Então, pra te ter uma ideia, a gente conseguiu... Olha só, por que a gente tem que falar essas coisas, né? Porque a gente tá falando de vida real. Não, com certeza. Isso é importante eu acho pro pessoal entender, né? Como é que porque funciona. Às vezes, tu falou uma coisa que é verdade, às vezes o pessoal tem medo. Então, tipo, eu gosto de falar essas coisas toda vez que o pessoal pergunta, às vezes o pessoal quer ver foto do início da barbearia, depois os guris perguntam, né? Eu falo isso porque às vezes a gente tem medo porque a gente acha que a gente precisa de muito dinheiro e de uma mega estrutura, ou já tá alavancado. Se conseguir assim, show.
Mas isso não te impede de começar um negócio. Não, com certeza não. Então, para te ter uma ideia, no início, lá o nosso maior desafio, dinheiro e estrutura, o aluguel da loja. A calção era no nome da minha mãe, pra te ter uma ideia. Não, a gente não tá nem, é a realidade. É a realidade. É a Se tu realidade. for lá hoje, tu vai ver uma baita de uma barbearia. Não, eu sei, eu conheço barbearia bem. linda, quem for lá vai ver. E sabe que a gente trabalha pra caramba. Mas, tipo assim, o aluguel era no nome da minha mãe. Eu tinha refinanciado um carro que estava quitado para pegar o dinheiro e botar numa primeira sala que eu trabalhei sozinho. Um mês depois que eu tava trabalhando sozinho, meu irmão veio e disse, cara, eu e a Kessia, que é a minha cunhada, a gente quer fazer parte. Porque a gente sempre falou em ter barbearia junto. Sempre, quando a gente era colaborador, a gente dizia, a gente tem que botar pra gente. A gente tem que trabalhar pra gente, né? Porque a gente queria fazer algo diferente, né? A gente queria sair do robotizado. E do robotizado eu digo, bom, tu sabe, né? A barbearia lá, vamos pegar. Barbearia padrão, Centro de Gravataí. Abre às 9, fecha às 8. Z Barbearia. 6 da manhã, 5h30 a gente abre. A barbearia abre conforme a necessidade do cliente. Eu sou testemunha. Se eu precisar às 6 da manhã... 6 da manhã a gente vai estar lá às 6 da manhã. O meu irmão todo sábado. 5h30, 6 horas, tá lá. Então, tipo assim, a gente abre 6 da manhã. Se precisa, 9, 10, 11. Semana passada, um dos guris saiu de lá, um dos colaboradores, quase 1h da manhã. Né? E, claro, por opção. Lembrando que todo mundo lá é CNPJ, né? Então, tipo, eles quiseram e a gente desperdício. Tinha demanda pra isso também, Tinha né? demanda e eles falaram, eu quero. E a gente disse, vocês querem. Se tem demanda, tá aqui a chave da barbearia. Atende teu cliente. Então, a gente achava isso engessado. Às vezes a gente querendo fidelizar mais cliente, né? Pra própria barbearia. Não. A barbearia abre só às 9. Ok. Tá tudo certo. Cada um sabe do seu negócio. Mas, pra gente ter uma ideia, eu financei um carro, refinanciei, investi num lugar, o meu irmão veio, eu peguei tudo que deu pra pegar desse lugar pra botar onde a gente ia ir. Daí o meu irmão vendeu o carro dele, ficou a pé, ele é minha cunhada. Aí, o pouquinho que deu do carro, a gente botou lá. A gente pendurou os espelhos na parede, botou as cadeiras lá e começou assim. Foi assim que começou. Pagando um aluguel, dava o aluguel para cobrir um cheque ali, ia lá, ia tá, aqui, tá. Faltou, não sobrou, pagou as contas, tudo certo. Vamos pro próximo mês. Foi assim que a gente começou. E eu acredito que essa seja a realidade de muitos empreendedores aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, começar dessa forma, de começar com a coragem e com o pouco que tem, às vezes sem ter nada, né, se endividando para poder focar naquele sonho, naquela vontade de fazer algo diferente, de crescer, né, de prosperar na vida, né. Tu sabe, muito legal isso. Agora eu vou te dizer uma coisa, que isso eu tenho muito forte para mim, tá? Uhum. Diante de tudo o que a gente faz. Eu sempre lembro daquela passagem. Jesus pregando, 5.000 homens, a Bíblia diz. Só que, claro, se tinha 5.000 homens, a gente botar mais mulher e criança, a gente vai para umas 15.000 pessoas. 15.000 pessoas. Fácil, com certeza. né? Então, na mão da criança, 5 pães e 2 peixinhos era pouco. Na mão de Jesus, lá de Deus, 5 pães e 2 peixinhos alimentava 15.000 pessoas. Então, às vezes, a gente acha que o que a gente tem é muito Isso pouco. é forte. A gente acha que o que a gente tem é muito pouco. Só que esse é o lance. Se o que tu tem, tu tá disposto a dar, e tu acredita que Deus pode fazer aquilo crescer, esquece. Ele vai prosperar, ele vai te abençoar. Isso vai é certeza. te abençoar, isso aí. Ele vai te abençoar, Trabalha. isso não tenho certeza. Se tu trabalhar, tu ser correto, Deus vai te abençoar. É isso aí. Não, e vai. E eu tenho visto, assim, que a Z Barbearia tem prosperado gigantemente, assim, porque já fechou um ano lá.
Ainda não? Ainda não fechou um ano, só para vocês entenderem. Eles tinham um espaço bem no centro de Gravataí, era um espaço amplo, bem bacana, né, localizado. A única diferença é que não tinha estacionamento, então o pessoal chegar ali ficava um pouquinho mais complicado. E hoje eles se mudaram, não é tão no centro, né, mas é bem próximo ali do centro da cidade, mas tem um estacionamento amplo, é bem simples de chegar ali. Basicamente dobrou o tamanho. Dobrou o tamanho da barbearia. Perdeu nenhum cliente. Tá adquirindo cada vez mais cliente. Legal, porque assim, não tem hora pros meninos, tá? Pro Zé aqui e pro Gabriel, porque eu corto com vocês ali uns 3 anos. 3 anos com vocês. E eu nunca fiquei sem um horário, né? Sempre que eu cheguei, não que eu chegue a qualquer momento lá e queira cortar, mas eu sempre mando mensagem, eu tenho um app. E ali a gente solicita ali uma agenda e sempre conseguir nos horários que eu tenho, né, me organizando ali, sempre bem tranquilo. E não tem horário com ele, não tem tempo ruim, né? Eu sei de casos que eles vão na casa de cliente forte porque a pessoa não pode ou tá doente ou alguma coisa. Então, assim, um exemplo, são exemplos de empreendedores, de empresários que tem na cidade, né? E eu fico muito feliz por estar aqui representando a barbearia, né? E aí, continuando no nosso bloco aqui, eu queria entender um pouco mais os bastidores de vocês, né? Saber como é que funciona lá. Tu tem um bom conhecimento na parte financeira, na parte administrativa. Tá, tem. Eu acredito que é tu que cuide dessa parte financeira lá na empresa, ou é o Gabriel que fica? Como é que vocês dividem os papéis dentro da barbearia? Por mais que eu tenha trabalhado anos na área financeira, eu sempre trabalhei, eu achava legal, né? Eu queria me desvencilhar do negócio da família, deu tudo errado, voltei, né? E eu trabalhei muito tempo ali no financeiro de uma empresa em Porto Alegre, tá? E depois do financeiro eu fui pro comercial. E do comercial fui cuidar de faturamento de uma empresa em Alvorada. E eu trabalhei com isso um bom tempo. Emissão de nota, ISSQN, entrada, saída. O que isso me ajudou em questão da barbearia? Entra produto, sai produto. A gente consegue ter esse controle porque a gente passou por isso, né? Não vira uma bagunça. Mas eu faço muito a parte hoje eu tô no operacional com os guri. Então eu tô sempre cortando cabelo. Quem faz os pagamentos, quem cuida assim, contas a pagar, receber, pago as boletas, minha cunhada é a Cassia. Ela que ficou com a ela que faz isso aí. Ela recebe todos os boletos ali, bonitinho, né? Quando tem que comprar alguma coisa pra barbearia, ela corre atrás, compra pra gente. Às vezes o Gabriel vê alguma coisa, passa pra ela. Então, tipo, ela paga, comprovante vai pra um grupo que tá todo mundo. Eu, o Gabriel, a Cassia. E daí tá ali, ó, pronto, aluguel, pago. Água paga, luz paga, né? Comissão dos guris, ó, pago, semanal. Então a gente meio que controla junto, mas quem paga e faz toda essa parte é ela. Eu cuido, ela e o Gabriel, né? O que eu tenho feito hoje, que inclusive tem sido uma das nossas maiores dificuldades, né? É a questão de gestão de equipe, porque quanto mais pessoas tu tem trabalhando contigo, são pessoas diferentes, surgem conflitos, necessidades diferentes. Sim. Então isso aí demanda muito. A ponto que, tipo assim, eles cuidam bem dessa parte e eu sou o cara que eu sento pra tomar um café e conversar com os guris, né? Então eu faço toda essa parte da gestão dos guris. Gestão de equipe, eu acho, né? Sim, liderança ali, gestão de equipe. E isso é um dos pontos bem importantes, né, da gestão de qualquer empresa. E, cara, que legal vocês dividir. E eu queria ponderar um ponto que tu falou aqui, que é a forma que eles fazem a gestão da empresa. Eles utilizam um grupo de WhatsApp para colocar todos os comprovantes de pagamento e recebimento ali no grupo, para os 3 ficarem alinhados todo o processo da empresa. E vocês veem que é legal, assim, não precisam, eu sei que eles têm sistema lá, mas não precisa um sistema mega sofisticado, não precisa complicar o processo, é simples, eles montaram um processo que funciona para eles. E é isso, eu acho que isso mostra a realidade do empreendedor hoje, é simplificar, não dificultar. Né? O que acontece, né? Vamos lá, ela e ele fazem todos os pagamentos, pagam os meninos,
pagam as contas, vai comprovante pro grupo. Esse comprovante final do mês, eu olho tudo, vai para uma planilha, porque eu registro todos os meses, né? A média de gastos da barbearia do mês. E eu deixo registrado pra gente saber final do ano o que entrou, o que saiu, o que a gente gastou, porque depois entra o sistema, que a gente controla toda a comissão que entra dos meninos e vai embora. Sim. Então, tipo, a gente, na realidade, depois eu pego tudo isso aí. Eu pego os dados da aí tu minha faz um cunhada, balanço da empresa no então, geral. Daí entra a porcentagem. O que entrou, o que saiu, tudo vai pra planilha, crio o gráfico. Eu acabo juntando tudo que a minha cunhada me passa, que eu deixo ali, o que o sistema me dá, porque a gente tem saída no sistema de produto, bebida. Então é tudo. No final do mês eu junto tudo, vai pra uma planilha, um gráfico bonitinho. E aí eu consigo, se tu parar pra olhar de fora, quem entende, tu vai ver tudo que acontece na barbearia ali. Não, quem trabalha muito tempo com financeiro não perde esse hábito, né? De registrar não tudo consigo. e deixar tudo organizado. Aí que tá, vou te dizer, se disserem assim, Zé, vocês usam isso todo mês? Não, mas eu tenho mas tudo. se tu precisar, tu tem lá. Isso é o mais importante. Pessoal, ter organizado as finanças da empresa, né? Para que tu possa ter um controle, para tu possa tomar uma decisão futura, é primordial. Não é que tu vai usar isso todos os dias, mas no momento que tu precisar olhar o teu passado, olhar o teu histórico, tu tem aquela informação. Tu não fica vendado ali no que está acontecendo. Né? Que legal, Zé. E eu queria que tu me falasse de alguns erros que vocês já cometeram, né? Isso virou aprendizado para a gestão de vocês. E hoje vocês utilizam isso talvez como um case ali, isso aconteceu, foi bem ruim, mas a gente deu a volta por cima e agora isso nos trouxe tais e tais benefícios ali na empresa. Tá, eu vou pegar um erro que eu cometi como gestor, tá? A gente misturar o lado profissional com o pessoal, levar muito na amizade. Entendi. Esse foi um erro que a gente é muito humano, né? Sim. A gente tem todo esse lance da conexão, da amizade, então, tipo, a gente é muito humano. E a gente misturou isso muito tempo. O cara entrou na barbearia, o colaborador, meu Deus, ele é meu irmão. Vai pra minha casa, vai ir comigo pra praia, entendeu? Tipo, isso aí a gente misturou muito. Ok. Tá, então vocês não têm relacionamento bom com os guris? Não, de maneira nenhuma. A gente, nossa, quem entra lá, a gente é o dia inteiro. A gente tá sempre rindo, a gente trata bem, a gente se preocupa um com o outro, com a necessidade do outro. Só que eu aprendi a separar. E até os guris brincam hoje, tipo assim, o Zé me chamou pra tomar um café. Então tá, gente, vou lá, tchau, boa sorte pra vocês. Eles fazem assim, né? Porque eu aprendi a hora, tipo assim, agora eu sou teu amigo. Tá, agora nós vamos falar sério. Porque a gente teve muito problema com isso. Porque, às vezes, as pessoas misturam e tu acaba perdendo a tua credibilidade como chefe. Sim. Ou como dono da empresa. E quem quer crescer e vai lidar com pessoas, vai lidar com isso. Então, elas misturam. Então, daqui a pouco, tu tá trabalhando dentro do teu próprio negócio e parece que é tu que deve satisfação para as pessoas. Isso aí foi um problema pra gente, porque a gente tem um problema com o funcionário, aconteceram situações feias que já era pra ter ido pra rua e não botava pra rua, aí conversava, aí qualquer choro a gente sensibilizava, e isso aí eu mudei, né? Então hoje, tipo assim, fez algo, é sério, tá fora da equipe. Quando eu entendeu? Sim, não entendi. Não é por qualquer coisa que tu sai da barbearia. É bem difícil o cara ir embora da Z, por exemplo. Tanto que a gente teve um colaborador que foi embora só. Mas, tipo assim, isso eu aprendi com esse colaborador. Isso aqui nunca mais. Tanto que hoje eu mudei o meu jeito de conversar com os guris. Quando a gente fala sobre coisas mais sérias, né? Não, a gente teve 2 que saíram da equipe. O segundo foi o aprendizado do primeiro. Quando ele cometeu a primeira vez o erro, a gente disse, então tá, seguinte, meu irmão, boa sorte pra ti, Deus te abençoe, aqui não é o teu lugar. E quando a gente contrata, a gente já avisa antes. Cara, se eu souber de
qualquer fofoca. Não que não dá pra conversar, mas a gente fala de maldade. Sabe aquela fofoca, a maldade, aquela que contamina a equipe? Isso aí é motivo pra ir pra rua. Errar o corte não vai te botar pra fora da barbearia. Isso aí é técnica, a gente aprende, a gente conversa. Atendimento a gente resolve, né? Problema financeiro a gente se ajuda. Agora, tipo assim, maldade, isso aí tá fora. Não, isso, e tá certo, isso é um princípio, né? É um princípio, é a cultura da empresa e tem que seguir, tem que ter uma regra ali para ter uma boa gestão, uma boa convivência entre as pessoas, né? Isso que legal, bem bacana. E é bom vocês saberem, né? Porque aqui esse podcast é para trazer a realidade, o dia a dia do empresário, as dificuldades que enfrenta no dia a dia, não é só o glamour, não é só o sucesso é importante, e tanto que tu tá aqui porque tu tem sucesso, não é por isso, mas eu quero saber dos perrengues que tu tem no dia a dia, dos problemas, BOs que aconteceu, para quê? Porque os teus problemas vai ensinar quem tá nos escutando, vai mostrar para eles o que eles podem fazer e não cometer os mesmos erros, fazer diferente, né? Assim como os livros nos ensinam, né? Pessoas erraram, né? Tiveram acertos e nos orientam a seguir por um caminho. Aqui também é a mesma coisa, né? A tua experiência, a tua vivência como empreendedor está trazendo uma vivência para quem está nos escutando, está trazendo um direcionamento, está trazendo uma visão de que eu não posso fazer isso, não posso misturar amizade com profissionalismo. Eu posso ser amigo, eu posso escutar o meu colaborador, meu parceiro ali, mas tem limites, vai ter limites, tem que ter limites. É que acontece, né? Tipo, por exemplo, vamos pegar um caso que a gente falou na última reunião. Pô, gente, olha só, presta atenção. O lixo aqui da parte de cima, do ambiente de cima. Tu olha lá, o lixo não foi tirado, o pessoal não se importa com a organização, e por mais que venha as meninas da faxina lá limpar, tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar o ambiente. Claro. E daí a gente tem um barbeiro que trabalha na parte de cima. Então, por que é importante não misturar? Porque às vezes aquela atitude errada de ele não está prejudicando só a empresa. A gente está falando igual a gente falou aqui. É uma empresa que teve uma virada de chave. Então, quando prejudica a minha empresa, tu tá prejudicando o colega que trabalha lá também. Com certeza. Então, tipo, eu falei pra eles, cara, tu não trocou o lixo? Olha isso aqui, que feio. Mas tu tá prejudicando o cara que trabalha aqui em cima. Então, tipo, eu chamo eles pra essa responsabilidade, né? Porque assim como a gente não aceita algumas coisas, a gente tem que... Não adianta, a gente só vence lá se a gente estiver todo mundo junto. Não, com certeza. Com o mesmo pensamento. E isso é importante para qualquer empresa, para o crescimento, para o fortalecimento, né, da empresa e das pessoas que estão lá dentro, né? E me fala uma coisa, como é que funciona a rotina de planejamento, metas de vocês? Vocês fazem isso, acabam não fazendo? Tem um momento mensal, semestral, anual, que vocês param para olhar, pro 2026 eu quero tais metas, ou não? É muito no dia a dia. Tá, a gente tem meta hoje, por enquanto, estrutural. São coisas ali que no dia a dia, conforme vai acontecendo as coisas lá na barbearia, eu olho pro Gabriel, o Gabriel olha pra mim e te diz, tá faltando tal coisa, né? Se tivesse isso, ia ser legal. Se tivesse aquilo, ia facilitar tanto. E daí é onde entra algumas metas pra estrutura que a gente, esse piso a gente tem que trocar. Quando é que a gente pode trocar esse piso? E daí a gente começa com algumas metas, né? Mas que envolvem hoje mais a estrutura, tá? Os meninos, agora a gente começou a trabalhar isso com eles. A gente não tinha esse tipo de conversa. A gente tinha muito cliente de porta. E a gente conta que, com o profissionalismo deles, eles fidelizam esses clientes, né? Mas agora eu comecei a abrir meio a visão deles para outras coisas. Porque o cliente de porta vem por causa da barbearia, né? Reputação, enfim, tal. O cliente que vem por indicação, ele vem por causa do barbeiro, do profissional que ele é. Então agora que a gente está começando a incentivar os guris, tem que ser uma referência aqui. Eu não quero que as pessoas venham só pela barbearia, eu quero que elas comecem a vir pelos barbeiros que estão aqui dentro. Isso faz total diferença no negócio de vocês, né?
Faz total. Eu quero que o cara chegue lá, eu quero o Alessander, eu quero o Beto, eu quero o Dani. Não é só o Zé, não é só o Gabriel. Não é o Zé, não é o Gabriel e não é o Z. É quem tá lá dentro tem que crescer junto, né? Com certeza. Então eu falo isso pra eles, as pessoas têm que vir por indicação também. Alguém te indicou porque tu é o cara nesse corte aqui. Então agora a gente tem começado a abordar isso com os guris. Porque a gente teve uma virada de chave, daí rola aquela motivação, mas também é normal que com o tempo as motivações, né? As pessoas oscilam, né? Com certeza. A gente oscila, né? Então eles também oscilam. Então, tipo, a gente agora começou de 15 em 15 dias sentar com eles, ter esse tipo de conversa, porque na realidade a gente sente que virou a chave da barbearia, a gente tá vivendo um novo tempo na barbearia e agora chegou a hora da gente mudar a mentalidade dos colaboradores, para eles viverem um novo tempo. E aí é onde a gente vai poder ter essa conversa. Para que não pareça só tipo assim, ai, que droga, agora a gente tem que fazer mais isso. Não. O cara que já tem a mentalidade diferente, eu tenho apresentado, por enquanto, estatística para eles. Com o teu tempo trabalhado, tu fatura tanto. Tu tem tanto de tempo ocioso e tanto de agenda bloqueada. Só com o teu tempo ocioso, tu poderia ganhar 2.000 a mais. Eles, opa, entendeu? Tá mostrando uma forma de gerar mais resultado. Isso aí. E mais entusiasmo para eles irem atrás dos resultados deles. Hoje, graças a Deus, os guris que trabalham ali, vamos dar uma estimativa. Um deles, por exemplo, tirou 6.500 no mês. E ele não tá com a agenda 100% cheia. Eu peguei e falei pra ele, cara, imagina se tu enche a tua agenda. Tu vem trabalhar de carro zero. Com certeza. Então, tipo, hoje a gente não tem conversado sobre metas, imposto, a gente não tem impondo metas para eles, né? Sim. Mas a gente tem conversado sobre resultado de outra forma, é outra abordagem que eu tô usando. E faz total sentido, até porque assim, lá dentro, como tu frisou, eles não são colaboradores, são parceiros. São parceiros. Até pro próximo ponto que eu quero focar aqui, e isso eu vejo que vocês valorizam demais, é ter um bom parceiro. No caso de vocês têm bastante parceiros internos, né? Mas eu queria saber também como é que funciona essa visão de vocês com os parceiros externos. Fornecedores, um contador, um mentor, um profissional que pode ajudar vocês no crescimento de vocês de alguma forma, né? Ou direcionando vocês, ou de forma estrutural, prestando serviço para vocês de algum ponto, né? Tá, parceiro. Externo, né? Contador, fornecedor, entre outros. Em primeiro lugar, prestar um bom trabalho. É fundamental, né? Isso é regra, né? A gente já definiu que isso é regra. Porque o que mais tem, a gente, às vezes, os caras entram pro nicho, mas nem eles sabem o que eles estão fazendo lá. Então, tipo, pro cara ser parceiro, ele tem que saber o que ele tá fazendo, né? Sim. Integridade, né? Tem uma coisa que a gente anda enojado, né? Como empreendedor, como ser humano. Se tem algo que incomoda a gente e irrita a gente, é a falta de integridade. Às vezes as pessoas sabem fazer bem o trabalho, mas elas não são íntegras. Sim. E daí, então, a gente valoriza o caráter. Isso é fundamental, né? Caráter, palavra. Quando a pessoa não tem palavra, não tem caráter, a gente não gosta. Isso aí faz com que a gente diga, bom, esse cara poderia adiantar uns 5 anos de caminhada? Poderia, mas eu não quero andar com esse cara. Isso é muito o que tá na Bíblia, né? A gente tem um propósito, a gente tem um caminho e a gente seguir por ele, né? A gente seguir no que é correto. E para mim, caráter é fundamental em qualquer tipo de serviço, né? Então, isso mostra muito a cultura que vocês têm lá na Z. Isso é bem legal. Nosso terceiro bloco aqui, e quase finalizando nosso bate-papo, eu queria entender um pouquinho assim, porque a Z é uma barbearia, eu vejo que ela é um pouco atípica, tá? Porque o público de vocês, se não é todo, ele é pelo menos 90% formado de empresários, de empreendedores. Isso aconteceu intencional ou foi acontecendo, foi naturalmente, com o tempo, foi se tornando o público de vocês só empresários?
Porque, assim, tem muitas barbearias boas, né? Mas é muito diversificado o público. É muito diversificado mesmo. Vocês não. Se não for total, é pelo menos 90% empresários, empreendedores. Como que isso aconteceu? Se a gente não atende empresário, a gente atende filho de empresário, né? Tá estudando, enfim. Não foi intencional. Se eu te disser que eu não sei como que a gente nichou e chegou a isso, a única explicação que eu tenho é que eu acho que a gente faz muito bem nosso trabalho. Não, isso eu tenho certeza. Exatamente. Então, tipo, graças a Deus a gente atendeu e a gente aprendeu a ouvir. Aí tá, eu acho que meu irmão atendia mais empresário do que eu, tá? Uhum. Quando a gente começou a cortar cabelo. O meu irmão é um cara que, se ele tiver que vender a casa dele pra botar dentro da barbearia, ele vende. Ele e minha cunhada são assim, é a vida deles ali, né? Uhum. E o meu irmão se preocupa muito com o que o cliente dele diz. E quem me ensinou isso foi ele. Que legal. O meu irmão que me ensinou isso. Ele que dizia pra mim, pra te ter uma ideia, a gente trabalhava como colaborador junto em algum lugar e era meu irmão mais novo. Ele é meu irmão mais novo, eu tenho 34, ele tem 28, 29. Ele dizia pra mim: Zé, tu tem que parar de pensar igual a Arigó. Então tu é um CNPJ, então tu tem que pensar igual a cabeça. Era ele que falava isso pra mim. Ele é mais novo que eu. E ele, desde que ele era colaborador, cara, se ele atendia um cara e o cara dizia: cara, essa toalha aqui não tá legal pra mim, eu sei lá, eu pago bastante aqui dentro dessa barbearia pra fazer a barba, mas essa toalha não é a melhor. Se o cliente dele disser isso pra ele, acabou o mundo dele. Ele vai atrás da toalha. Se ele tiver que ter uma toalha especial para atender só aquele cliente, ele vai comprar aquela toalha para atender só aquele cliente. A gente teve uma vez que aconteceu uma situação dentro da barbearia de um cliente. Tem 2 pessoas que vão lá 2 vezes por semana limpar a barbearia. Uhum. Né? E a gente mantém. Uma vez um cliente reclamou: mas isso aqui, eu não me importo de pagar, mas isso aqui podia estar mais limpo. O que meu irmão fez? Hoje a faxineira vai um dia antes do cliente. Se o cliente é o primeiro do outro dia, um dia antes de noite, ela tá lá fazendo a faxina. Então, tipo, e são empresários. E isso faz o cara, porque não adianta, eles gostam de ser bem atendidos. E eu acho que, e tu vê, né, eles não se importaram de seguir a gente quando a gente começou, que não tinha nada de estrutura, não tinha estrutura boa na barbearia. A gente sabe que não era boa, mas era o melhor que a gente podia fazer com as condições que a gente tinha na época. Então, esse é o lance. Eu acho que o cliente, o próprio empresário, eles veem isso, tipo assim, cara, é isso, mas é o melhor deles hoje. Então, tipo assim, eles têm isso, graças a Deus, eu vejo que eles veem isso na gente. Que a gente sempre quer fazer o melhor com o que a gente tem. E tu imagina, conforme o recurso vai aumentando, vai ficar cada vez melhor. E eu tenho um cliente, que ele é dono de uma empresa de tecido ali, em Gravataí. Eu lembro quando ele entrou na barbearia nova agora, o cara encheu o olho d'água. Meu Deus, e ele andava na barbearia, ele dizia: eu gosto de gente assim, porque me lembra eu quando eu comecei com uma sacolinha cheia de tecido. Então os caras vêm... Eles linkam a história deles com o crescimento que eles estão vendo, querendo ou não. Eu tô lá só há 3 anos, então eu vi a barbearia antes ali no ponto do centro e eu tô vendo ela agora. Eu já vi que deu um baita de um crescimento, mudou muita coisa, melhorou muita coisa. E todo dia, cada vez que eu vou lá, melhora muita coisa. E isso é bem legal, porque assim... até hoje eu me lembro, eu falei uma vez só pra ti que eu não gostava de lavar o cabelo com água muito quente. E até hoje eu não preciso repetir. Ele vai lá e lava o cabelo com uma água gelada ou bem morninha, né? Dependendo da temperatura do dia e tal.
mas não é quente. E isso é sensacional, porque assim, isso mostra o quanto vocês se importam com o cliente, o quanto vocês estão escutando de fato o que eles estão falando. Porque tanto é um feedback, que tipo, o cara se incomodou que não estava limpo da maneira que ele gostaria, porque assim, a barbearia, ela é limpa, mas ela vai ter cabelo ali porque vocês estão cortando, isso vai ter cabelo, vai ter uma toalha, tem uma toalha, isso faz parte. Isso. Mas a barbearia é limpa, mas talvez no padrão dele era um padrão acima do que é vamos dizer assim, o normal do que o ambiente pede. E vocês olharam para isso. Então isso conecta demais com as pessoas, isso entrega valor de uma forma extraordinária. Não é tão simples, não é só eu estou fazendo porque aquele cliente é chato. Não é que ele é chato, ele merece ter um atendimento ele diferenciado. Merece. É isso ele aí, tu falou ele merece. A palavra. O cliente não é chato. Ele merece. É o que ele merece. Exatamente. E vocês lá na empresa, na Z Barbearia, vocês dão um atendimento que cada cliente merece. Dá pra dizer assim que é um atendimento personalizado. Eu vou cortar o cabelo do jeito que eu gosto, tu vai cortar o cabelo do jeito que tu gosta, mas tu vai falar comigo de assuntos que eu gosto, tu vai falar com o Gabriel de assuntos que ele gosta, tu vai falar com o João de assuntos que ele gosta, e todo mundo vai sair satisfeito. Porque exatamente. Assim, eu vejo assim, e acho que a gente já conversou sobre isso, que a barbearia, né, o barbeiro em si, é uma das pessoas de mais confiança que um homem tem. Né? Tipo, deixa eu botar uma navalha no pescoço. Não tem mais confiança do que isso, entendeu? Então, assim, tu tá num ambiente legal, tu quer conversar, quer trocar uma ideia, tu quer falar, tu tá depressivo, tu quer falar dos teus problemas ali, tu vai ter alguém pra te escutar. Às vezes ele pode não falar nada, mas ele te escutou pelo menos, tu abriu o teu coração. É isso aí. E isso faz muita diferença pra qualquer pessoa, né? Entregar aquilo que a gente tá buscando. E não é caro, né? Tanto que atender o cliente fora do horário. Tu vê, né? Eu acho que a gente se tornou uma barbearia que a gente se moldou a rotina do empresário. Porque a gente começou a abrir 6 horas da manhã, 6:30, para atender a necessidade de clientes que são empresários, que são clientes assim, ó, que eles mesmos já disseram pra gente. Uhum. Pô, o meu dia começa às 7 da manhã. Se eu não fizer isso antes das 7, eu não faço mais o dia inteiro. Dentista não tem problema. 6 horas a gente tá te esperando aqui. Matou, a gente acabou se adaptando à rotina deles. Eu acho que isso é verdade, porque eu normalmente eu corto às 7 da manhã. 7 da manhã. E eu chego lá às 7 da manhã, tu tá me esperando e eu faço o meu corte, minha barba, tudo mais. Antes, menos de uma horinha ali, tô saindo, vou trabalhar. Abre a barbearia junto, né? Abre a barbearia junto, então isso ia ser bem bacana. E eu queria saber de ti, como é que vocês enxergam o negócio de vocês nos próximos 5 anos? O que vocês têm de planejado aí? O que vai vir de coisas novas aí para o negócio de vocês? Eu queria que vocês contassem um pouquinho. A gente tem expectativas, né? Uhum. Se falava muito em franquia. Uhum. Né? Eu já tenho amigos meus, por exemplo, que já queriam ter botado uma filial da Z em Canoas. Só que o que eu disse pra ele, né? Cara, é o seguinte, aguenta um pouco que a gente tá padronizando. Né? Eu não posso te entregar algo que eu não tenho certeza que tá 100% redondo e que o que funcionou aqui não vai funcionar lá. Tem que ter certeza. Então a gente tá pensando na possibilidade de começar com filial. A partir do momento que tem filial, isso a gente tá pensando, a gente não tem certeza, tá? Não é uma certeza. A gente pensa em filial e possivelmente mais de uma filial dando certo, tu tem um modelo de negócio. Aí a gente pode ir para outro tipo de assunto. Mas a gente gosta de um passo de cada vez, né? Só que algo chamou nossa atenção. Uhum. Eu fui visitar um salão aqui em Porto Alegre e eu entrei lá no salão e eu fiquei impactado porque quando eu entrei lá eu vi, sem mentira, umas 20 cadeiras de cabeleireiro. Eu pensei, tá, mas a gente tem só 7 de barbeiro. Daí na outra sala, mais umas 20 de manicure.
na outra mais umas 20 bancadas de maquiador. Deu, gente, tem uns 60 profissionais trabalhando aqui dentro. Eu pensei, por que eu não posso ter uma barbearia, dizer que ela é a maior de Gravataí, quem entrar lá vai ver em torno de 20 a 30 cadeiras de barbeiro trabalhando. Então isso aí chamou a nossa atenção. Que às vezes daqui a pouco a gente não precisa de mais uma filial em Gravataí. A gente precisa conseguir expandir com responsabilidade o que a gente já tem. E pode ser que a gente consiga controlar melhor. Então a gente tem pensado. São coisas que, imagina, né? A gente recém teve esse crescimento. A gente ainda está lidando com a questão do problema da gestão de pessoas. Então isso é algo que vem pra gente. A gente sonha. Mas a gente ainda não pensou como que isso vai funcionar. Mas tem potencial. Tanto para um quanto para outro. Tanto para um quanto para outro. Isso aí é o que a gente pode dizer. O que eu vejo hoje. A gente tem potencial tanto para um quanto para outro. Tanto que a gente conversa bastante sobre isso, né? Então, a Z tem muito potencial e, como tu falou, pode ir tanto para um lado quanto para o outro. Isso é fenomenal. E em outros momentos a gente vai trazer aqui o que está acontecendo. Mais pra frente a gente vai mostrar um pouco mais essas estruturações para que lado que a Z vai ir. E aí, para a gente finalizar o nosso papo, que está sendo incrível, maravilhoso mesmo, eu queria que tu deixasse um conselho para quem está começando o seu pequeno negócio hoje. Não tem negócio, vamos lá, eu quero abrir um negócio, mas eu tenho medo, não sei por onde começar. O que tu aconselharia se a pessoa estivesse na tua frente agora? A pessoa que quer começar. O que tu falaria para ela? O que eu falaria? Não tenha medo de abrir mão de coisas para recomeçar, né? Que nem é o nosso caso, tipo, vamos pegar lá, vender um carro para investir na barbearia. Eu acho que esse não vai ser o teu maior desafio, então não tenha medo disso, porque carro tu vai lá e compra outro. É um exemplo, né? Eu usei o exemplo do carro aqui. Mas tu precisa ser organizado financeiramente. Tipo assim, não tenha medo, né? E também não desista, porque no início não é fácil. Porém, não abra o teu negócio sem antes tu ser organizado financeiramente. Porque eu acho que tem algumas coisas que mesmo quando a gente está começando é importante a gente saber. Como o que é capital de giro. O que é da empresa para a empresa girar? Isso é um capital de giro. O que é o meu prolabore, que é o que eu posso tirar e é o que eu vou viver até as coisas alinhar. O que é o que sobra e eu posso reinvestir. Se a pessoa não entendeu isso aí, veja bem, tu pode ser um pé rapado, entendeu? Tu não pode ter nada. Tu tem só o carrinho velho que tu vendeu para investir, tu vai começar com um espelho e com uma cadeira. Não tem problema. Isso não é o maior problema. Concordo. O problema é tu não saber o que tu vai fazer com a grana que vai gerar ali dentro. Então esse é o conselho que eu dou. Não desista, não tenha medo, mas saiba o que você vai fazer com o seu dinheiro. Porque às vezes as pessoas misturam as coisas, né? Ah, eu corto cabelo, vou abrir uma barbearia. Ok, tu corta cabelo. Nós estamos falando de ter um negócio. Então, além de cortar cabelo, tu tem que saber fazer a gestão do negócio. Tu não saber fazer a gestão. Perfeito, sensacional. Cara, que conversa incrível. Muito obrigado pela tua participação. Obrigadão mesmo. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Deixem os comentários aqui o que vocês acharam dessa conversa, né? Os pontos de vocês, as dúvidas, que a gente vai nos próximos episódios trazer mais conteúdo aqui. Zé, deixa teu arroba da Z e o teu, né, pro pessoal seguir vocês lá. E também agendar um corte barba, né? Cortezinho lá com a gente pelo aplicativo. Pode passar pra nós. É o arroba Z Barbearia Oficial, né? Vai ver lá, Z bem grande lá, tem vídeo, bastante vídeo, link pro aplicativo link pro WhatsApp. E o meu é José Bernardes Luz, o arroba. Ah, legal, perfeito. Também sigam a Ethos RS, né, @ethos_RS, tá? Lá vai ter bastante conteúdo, os cortes aqui do podcast vão estar lá também, certo? Obrigado por participarem desse episódio. É o nosso primeiro episódio, vai ter muito mais, todo mês vai ter episódio aqui para vocês curtirem. A gente vai estar falando de contabilidade, finanças e negócios e trazendo cases da vida real, né, de empreendedores que lutam no seu dia a dia
para crescer, para ter sucesso e para prosperar. Fiquem com Deus. Muito obrigado.